O que eu quero falar com vocês hoje é sem desculpas. Quando eu cheguei aqui, eu vi que uns falaram tal, bom, estava frio, estava calor, estava nevando, estava chovendo, né? E sempre tem algo desse sentido. Então as pessoas às vezes não aparecem na igreja porque pousou andorinha no fio da antena de casa, um grilo estava na janela, não pude fechar a janela porque ele ia fugir. Eu sei lá, cada um inventa uma desculpa, muitas vezes para não ficar diante de Deus. Eu sei porque quem está há muitos anos vivendo o Evangelho, como é o meu caso, o caso do pastor Luiz e de muitos outros aqui, vocês sabem que a gente já passou por muita coisa, né? Muita coisa. E um dos pontos que a gente tem enxergado no meio do povo de Deus, não vamos falar do nosso povo, do povo de Deus, né? Não vamos falar dos de fora, mas do povo de Deus em geral, que o povo de Deus virou expert em arrumar desculpas. Ah, pastor, eu não posso ir na igreja hoje ajudar o pastor porque vai ter tal coisa. Pastor, eu não posso hoje isso por causa daquilo. Pastor, me deu uma dor de cabeça, eu não posso sair de casa. Pastor, eu estou com uma dor na unha. Pastor, a minha calça molhou. Pastor, isso, aquilo outro. Sem mais desculpas. Deus não aceita a desculpa do homem. E eu provo na Bíblia isso. As pessoas querem arrumar desculpas porque a carne está falando muito mais alto do que o Espírito. Quando o Espírito fala mais alto do que a carne, o Espírito diz: carne, me leve até a igreja. Ela tem que trazer. Ah, mas eu tenho dor de barriga. Não interessa, me leve até na igreja, lá tem um banheiro. O Espírito tem que comandar a carne. E isso, infelizmente, não vem acontecendo com muitos irmãos em Cristo. Eles vêm à igreja muitas vezes, eles oram, eles louvam, eles viram carambota, eles fazem de tudo na igreja, expulsam demônios, sei lá, cada um tem a sua doutrina. Mas por qualquer coisa, eles ficam tristes, ficam desanimados, eles abandonam a igreja, simplesmente porque a carne ainda fala mais alto do que o Espírito. E nós temos que lembrar que o Espírito que está dentro de nós é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. É o mesmo, não tem diferença nenhuma. É o Espírito Santo de Deus. Se ele ressuscitou Jesus dos mortos, ele não pode trazer para a igreja? Se ele ressuscitou Jesus dos mortos, ele não pode te curar? Ele não pode fazer uma pessoa mais feliz, mais animada, mais atraente para os que estão de fora? Com certeza ele pode. Agora, a questão é, você tem que se deixar ser usado pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Porque o velho homem, ele é interessante. Quando a gente vivia no mundo, o velho homem estava sempre falando mais alto. Nós andávamos e o nosso espírito andava de arrasto atrás da carne. A carne fazia o que ela queria conosco. E o espírito não tinha força e poder para poder agir. Mas quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e o Espírito Santo veio e entrou dentro de nós, ele está aqui dentro, hoje ele comanda a nossa carne. E se isso ainda não tem acontecido, se ainda a carne tem dominado o Espírito, com certeza, existem alguns remédios para que você possa fazer para não arrumar mais desculpas. Um dos grandes antídotos para que o Espírito que habita dentro de cada um de nós seja mais forte é a oração. O povo de Deus está orando pouco, o povo de Deus está lendo pouco a Bíblia, o povo de Deus não está lendo o manual de instrução que Deus deixou para cada um, que é a palavra dele. Quando nós compramos um carro, vem um manual de instrução, quando compramos um computador, vem um manual de instrução, tudo vem um manual de instrução. Mas é bem verdade, quando compramos às vezes um carro novo, um carro zero, que vem um manual de instrução, a gente é meio preguiçoso para ler o manual e começa a apertar uma porção de botão, né? Eu acho que isso aqui é para isso, eu acho que isso aqui é para aquilo. O meu pai, há um tempo atrás, comprou um carro zero. Tinha um carro importado, sei lá que carro é aquele lá. Ele comprou um carro zero e ele andava para cima e para baixo com aquele carro zero. Mas o meu pai não lê, não gosta de ler, não lê muito pouco e tal. E um dia eu sentei no banco do carro dele e ouvi uma luzinha acesa. Eu disse, ué, que luz acesa essa aqui? Eu disse, pai, que luz acesa que é essa aqui? Não sei. Eu aperto o botãozinho e ela fica acesa. E eu acho que o certo é ficar acesa. Quando eu fui ler no manual do carro, aquilo ali era um dispositivo para quando você fosse ultrapassar e precisasse de mais potência no motor, você aperta o botão e gera mais combustão e o carro anda mais rápido.
Irmãos, se o carro fazia 10 km com litro de gasolina, estava fazendo 5, porque ele achava bonitinho a luz acesa no painel. Isso quer dizer o quê? Simples. É a mesma coisa que acontece com o povo de Deus. Eu acho que eu vou apertar esse botãozinho, eu estou triste, espera aí. Não funcionou. Não, também não. Por quê? Se eu for ler a Bíblia, o manual de instrução, vai me dizer como é que eu vou sair da tristeza, como é que eu vou sair da depressão, como é que eu vou viver mais feliz. Eu não vou ficar arrumando desculpas para tudo que acontece na minha vida. E o interessante é que quando eu arrumo desculpas, a culpa vai para alguém. Quando eu arrumo desculpas, a culpa vai sempre para alguém. Eu não pude vir porque o meu cachorro fugiu. A culpa foi de quem? Do cachorro. Infelizmente eu não pude ir na tua festa porque a minha calça molhou embaixo e eu não tinha outra. A culpa foi para a calça. Desculpas é isso, é você arrumar a culpa para colocar em alguém. Agora, em Provérbios 13, 23, a palavra de Deus diz: a lavoura dos pobres dá mantimento em abundância, mas por falta de justiça ela se perde. Deus nos dá tudo. Nos dá tudo. Deus já tem colocado bênçãos ao redor de nós que a gente nem imagina. As bênçãos de Deus estão nos envolvendo com a glória dele. Porque se a glória de Deus nos envolve, isso quer dizer que as bênçãos dele também estão nos envolvendo. Agora, por que a gente não consegue enxergar as bênçãos de Deus? Porque a gente não tem entendimento. Por falta de justiça, aqui diz que a lavoura dos pobres dá mantimento em abundância. Então por que é pobre? Se dá mantimento em abundância. É porque não está enxergando, não está conseguindo ver as bênçãos que estão ao redor e fica só arrumando desculpas. Eu sou assim, Edson, porque realmente os meus pais, eles nunca tiveram nada na vida, eu não fui instruído por eles, então eu também sou assim, levo essa vidinha assim de qualquer maneira. Edson, infelizmente eu não fui um bom jogador de futebol porque aquele técnico disse que eu não seria um bom jogador de futebol. Edson, eu não vim à igreja hoje porque falaram para mim que ia dar uma chuva no final do culto, então eu não pude vir para a igreja. Desculpas, desculpas e desculpas. Agora, é interessante que aqueles que vivem na presença de Deus através de Jesus não podem mais ter desculpas como o mundo tem. Em João 12:46, Jesus diz assim: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O que são as trevas na nossa vida? As doenças, a angústia, a decepção, tristezas, egoísmo, ira, ódio, desamor, fracasso e desculpas. Fazem parte das trevas. E Deus odeia as desculpas. Eu lembro a passagem na Bíblia, quando Deus apareceu para Moisés, e aquela sarça ardente estava lá. Moisés chegou meio desconfiado, ele chegou praticamente na presença de Deus. Deus disse: olha, Moisés, tira as tuas sandálias, porque o lugar que está aqui, que estás pisando, é santo. Deus estava dizendo: coloca a sola dos teus pés nessa terra santa, porque para ti estar diante de mim terás de ser purificado. Foi o modo que Deus arrumou de purificar Moisés, foi colocando a sola do pé dele naquela terra santa. Agora, a questão é, Moisés arrumou tantas desculpas para Deus, que no final Deus acabou se irando com Moisés. Deus dizia: Moisés, faz isso que vai dar certo. Senhor, não, eu não tenho força. Eles vão chegar lá e vão dizer que tu apareceste para mim e não foi verdade. Eles não vão acreditar em mim. Moisés, faz isso. Não, Senhor. Deus falando com Moisés. Sabe o que é isso? Não? E Moisés arrumando desculpas o tempo todo. E chegou uma hora, Deus disse para ele: vai lá que eu vou estar contigo. Deus, eu não vai dar. Aí ele arrumou a desculpa final, né? Não vai dar porque eu sou torpe no falar, eu não sei falar direito. Aí a Bíblia diz que Deus se irou-se com Moisés. E Deus mandou ele ir com Arão, que era o irmão dele. Deus não aceita desculpas. Jonas quis arrumar uma desculpa esfarrapada e foi parar na baleia, na barriga da baleia, no ventre da baleia. Jonas foi um expert em arrumar desculpas para Deus. Tentou fugir da presença de Deus, não queria servir a Deus, não queria trabalhar, queria viver naquela vidinha medíocre que ele estava vivendo. E Deus, na sua imensa misericórdia e amor, conseguiu trazer Jonas de volta.
Infelizmente, o livro de Jonas termina com um ponto de interrogação. Ou seja, ninguém sabe o que aconteceu daí para frente. Por causa da desobediência, por causa de tanto arrumar desculpas. E é bem verdade que o covarde, ele nunca começa nada. O fracassado nunca termina nada que começa. Agora, nós somos servos de Deus Altíssimo. Nós temos a mente de Cristo. Nós começamos uma obra e nós concluímos ela. Nós saímos de casa para ir para a igreja, nós não ficamos pelo meio do caminho. Nós viemos para a igreja. Se nós temos um compromisso com a igreja, ou com algum irmão, ou com alguma coisa, nós marcamos, nós vamos. Porque nós não somos omissos. Nós não somos covardes. Nós somos corajosos em Cristo. Eu sempre digo, nesses 23 anos de caminhada com Cristo, eu já poderia ter arrumado muitas desculpas para Cristo. Muitas desculpas. E eu falo não para minha honra e nem para minha glória, mas para a glória de Jesus, para a glória do nosso Deus Altíssimo, que eu já preguei com dor de barriga, dor nas costas, dor de ouvido, dor nos olhos, pressão alta, pressão baixa, pneumonia, dor na perna, dor de garganta, rouco, com gripe, com rinite. Vocês não querem imaginar. De ter dia de estar em cima do púlpito pregando e eu não poder estar. Mas eu estava ali, porque estava servindo ao meu Deus. O meu espírito disse, vai, e a carne tem que vir. Porque eu comando a minha carne, não é a carne que me comanda. Então, quando nós aprendemos esse princípio, que na presença do Senhor é incomparavelmente melhor em qualquer lugar do mundo, não importa a nossa situação, não importa o nosso estado, nós vamos na presença de Deus e Ele vai nos ajudar. É simples, porém difícil quando não queremos entender. A palavra de esperança, como eu sempre digo, não é para todos. Muitas pessoas não gostam muitas vezes do jeito como eu prego, porque eu falo muito de esperança. E as pessoas que não aceitam a esperança, elas querem viver na mesmice. Elas não conseguem projetar o futuro, algo melhor para a vida delas, sendo uma situação ruim que estão vivendo agora. Mas a esperança não quer dizer mais nada do que fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que se esperam. A certeza das coisas que não vimos é a convicção das coisas que se esperam. Isso é fé. Você não está vendo algo acontecer agora, mas se você tiver fé, você vai ver lá na frente. Você sabe que o melhor para você está lá na frente. Vai acontecer. Não importa o que as pessoas digam para você, não importa o tipo de desculpas que elas dizem para vocês. Não faz isso aí porque não vai dar certo. Eu já tentei 1000 vezes, não consegui. Como é que você vai conseguir? Não funciona, não é assim. Talvez você não conseguiu, mas talvez eu consiga. Eu não quero mais saber de arrumar desculpas para a minha vida, desculpas para Deus. Eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ver o melhor aqui dessa terra. Se eu honrar e se eu obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Ah, Edson, daí não. Aí falando de riqueza, aí falando de viver bem, aí não. Jesus andava de chinelinho de dedo. Tem sempre essa história, né? Eu fico indignado com esse negócio. Jesus andava de chinelinho de dedo. Ele andava de jumentinha. Os tempos são outros. Hoje você anda de carro. Antigamente era lamparina, hoje é luz. Não tinha microfone. Mas se você quiser saber onde eles faziam as pregações deles, nos cenáculos, naqueles templos que eles faziam, tinha um sistema de som super moderno, não com energia elétrica, mas você falava aqui, passava por debaixo da terra, tal, e ia até um ponto da saída, da parede daquele templo, e ali eles ouviam. Você acha como é que eles pregavam lá para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas? Eles tinham sabedoria. E as pessoas ficam com essa mania de querer pregar pobreza e desgraça para as pessoas. Não estou dizendo aqui que todo mundo vai ficar rico, não. Não estou falando isso. Nada disso. Mas eu estou dizendo para vocês que nós somos herdeiros. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Jesus Cristo nos comprou com o seu santo sangue. Nós não somos mais do inimigo e nem a terra é mais dele. Porque Jesus Cristo comprou. É nossa. E nós temos que lutar para ter o melhor.
Muitas vezes saímos por aí desanimados, tristes, vagarosamente pensando, pois é, eu oro tanto a Deus, eu vivo tanto a minha vida espiritual com Deus, e as coisas não acontecem para mim. Simples, talvez você tenha que perdoar alguém. Talvez você tenha que liberar um perdão dentro de você, que está aí durante 20 anos na sua vida, te atrapalhando, e Deus não está te levando para um nível mais alto da tua vida, porque você não tem perdoado alguém. Talvez o seu pai, sua mãe, seu irmão, talvez um amigo, talvez um próprio inimigo. Essa semana eu estava num cliente, e eu cheguei, eu parei o carro, olhei um rapaz, e disse, pô, eu conheço esse cara aí. E aí, interessante, quando eu entrei, ele começou a conversar comigo, e disse, poxa, eu te conheço. Na época que o meu pai tinha salão de dança lá no interior de Nova Trento, eu lembro que você ia lá e ele disse, pois é, mas então tu és filho do Tininho? Eu disse, pois é, eu sou filho do Tininho. Rapaz, eu estava falando de ti faz mesmo semana passada, ele me disse, porque eu vejo muito teu irmão e eu queria te encontrar, porque eu precisava te pedir desculpas. Eu disse, poxa, mas faz 30 anos que eu não te vejo, mas eu tinha que te pedir desculpas porque eu acho que eu fiz alguma coisa para ti naquela época, que tu eras criança lá no salão e tal. Eu disse, olha, se tu fizesse eu não sei, mas eu te desculpo, eu não sei. Mas o interessante é que, saindo dali, eu fui até uma pizzaria, e quando eu cheguei na pizzaria, eu encontrei na entrada da pizzaria um certo rapaz. E esse rapaz me fez algo muito ruim, a ponto de eu quase chegar a vias de fato com ele. Isso há 10 anos atrás. E eu cheguei, quando eu olhei ele na frente assim, frente a frente na porta da pizzaria, ele parou, eu parei, aí eu botei a mão, tudo bem? Ele disse, poxa, tudo bem. Eu disse, cara, eu falei para ele, eu quero te pedir desculpas. Mas eu sei que ele tinha pedido desculpas, eu sei que ele que tinha, porque ele fez tudo, mas não tem problema, eu me humilhei para ele, pedi desculpas para ti, acho que eu te fiz alguma coisa errada. Não, isso não tem nada, conversamos mais de 20 minutos, irmãos, concluindo, ele era primo do primeiro que me pediu desculpas, isso no mesmo dia. Deus tem o melhor para você, Deus quer te levar para lugares que você jamais sonhou. Deus é maravilhoso, Ele é forte, Ele é corajoso, Ele pode te colocar em lugares que ninguém da tua família chegou na vida. Ah, Edson, mas o meu pai foi um simples carpinteiro. Amém? Ele conseguiu te sustentar? Ele conseguiu te colocar no mundo? Amém? Agora é hora de você seguir adiante. Honrar a Deus com os seus bens é você ter um carro e vir para a igreja com esse carro. É você ter um carro e colocar seus irmãos em Cristo dentro e vir para a igreja. É você simplesmente ter uma casa e abrir a sua casa para que as pessoas possam lá fazer um estudo bíblico dentro da sua casa. Esse é o princípio da prosperidade. Honrar a Deus com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. O princípio da sabedoria, o que é? O temor a Deus. E o princípio da prosperidade é isso aí. Deus não te deu uma casa, honre a Ele com a casa que Ele te deu. Deus não te deu um carro, honre a Deus com o carro que Ele te deu. Deus não te deu uma igreja, honre a Deus com a igreja. Simples assim, muito simples. Paulo, apóstolo Paulo, um exemplo de cristão que nunca arrumou desculpas para Deus. Deus sempre estava com o apóstolo Paulo e Paulo sempre estava com Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis, onde ele foi dado quase como morto, de tanto levar pedradas, ele se levantou e voltou de onde ele tinha levado as pedradas. Paulo não tinha medo de nada. Ele enfrentava qualquer coisa, tempestade, roubo, perigos, pedrada, porque ele sabia em quem ele cria. Paulo conseguiu definir espírito de carne. Paulo sabia que tudo o que ele tinha era Deus que tinha dado para ele e estava capacitando ele para isso. Em Atos 23:11, Lucas escreve, Lucas, que era um grande amigo do apóstolo Paulo, diz: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Deus apareceu para Paulo e disse: coragem, Paulo, não desanima, eu estou contigo. Em 2 Timóteo 1,7, Paulo fala: porque Deus não nos deu espírito
de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Nós não somos mais covardes. O Espírito que está dentro de nós, é o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse Espírito não é covarde. É um espírito de coragem, de força, de honra, de diligência. Eu estava comentando ontem no estudo que nós, como somos servos de Deus, nós pecamos muito mais, às vezes, do que o ímpio que não tem a salvação. Porque nós somos omissos. Se não fosse pela misericórdia do nosso Deus através de Jesus, eu não sei o que seria de nós. Por causa da nossa eminente soberba e orgulho na fé, de achar que somos muitas vezes melhores do que os outros. Eu sei porque muitas vezes quando nós chegamos no supermercado, e eu vejo muitas vezes, inclusive servos de Deus, o cara vai lá, pega 1 quilo de arroz no supermercado. Aí ele vai com a cestinha, o carrinho. Poxa, eu não quero mais o arroz. Ele bota na prateleira dos brinquedos. Isso é arrumar desculpas. Devolve lá na prateleira do arroz, meu camarada. Edson, mas é muito longe. Mas eu já estou aqui perto do caixa, tem 20 na minha frente. Se eu perder aqui, deixa de arrumar desculpas. Volta lá e devolve onde é que você tirou. Agora você chega no mercado. É simples a gente ver carrinhos de compra no meio do estacionamento. O cara pegou o carrinho lá dentro do supermercado. Ele descarrega o carrinho no carro, as compras, e deixa o carrinho lá no meio do trânsito. Você não é um servo de Deus? Você acha que Jesus deixaria o carrinho no meio do trânsito? Você acha que Jesus deixaria a carne no meio dos brinquedos? Eu acredito que não. Devolve lá. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, poxa, o cara saiu daqui, está devolvendo lá, porque você pode não estar vendo, mas está cheio de câmerazinha olhando você. Tem gente numa salinha monitorando o seu movimento dentro do supermercado, dependendo do tamanho do supermercado. E ele vai olhar e vai dizer, mesmo que ninguém esteja vendo, Deus é claro, poxa, aquele camarada saiu daqui da frente, levou lá atrás e foi para a fila. Seja o testemunho vivo. Essa é a luz de Jesus. Ah, Edson, mas ninguém está vendo, o que tem em deixar aqui? Não tem nada a ver. O não tem nada a ver que tem levado muita gente para o inferno. É o não tem nada a ver. Eu vou fazer isso, não tem nada a ver eu fazer isso. Não tem nada a ver eu dar aquela olhadinha para aquela moça. Não tem nada a ver eu deixar de ir para a igreja hoje para ir num barzinho. Não tem nada a ver. É o não tem nada a ver que o inimigo usa para arrebentar com a tua vida. É o não tem nada a ver que o inimigo usa para te colocar na lona. Tem pessoas que fumam 20 carteiras de cigarro por dia e pedem oração para cura. Para de fumar, é simples. Irmãos, é tão simples viver com Jesus. É tão simples quando a gente conhece as Escrituras. Quando a gente conhece a palavra de Deus, fica tudo mais simples, porque eu conheço o manual de instrução. Eu sei como eu funciono. Eu sei como eu tenho que agir. Quando você vai aprender a dirigir um carro a primeira vez, que você embarca, você não consegue nem ligar direito o carro. Nervoso, tremendo. E você, depois de um certo tempo, vai pegando confiança daquilo e você consegue viajar. Você não precisa fazer mais como a minha mãe, que ela passa a marcha e olha para debaixo do braço para ver se a marcha está encaixada. Né? Minha mãe está ali sentada. Né? Você consegue virar a volta do carro assim, não assim. Né? 2 horas virando. Por quê? Porque você pega o jeito. E quando você pega o jeito da palavra de Deus, o interessante é que você aprende sempre, dia a dia, cada vez mais. Aprende a ser mais temperante. Aprende a ser mais corajoso, aprende a ser mais determinado, aprende a viver melhor, com mais harmonia na sua casa, aprende a ter mais harmonia com os seus filhos. Agora, existem pessoas que arrumam desculpas, estamos quase terminando, e desculpas tal que afastam a família toda da igreja. Estava conversando com uma moça ontem, ela faz parte de um grupo da Igreja Católica,
É uma irmã em Cristo, conversei muito com ela. Existem grupos poderosos também dentro da Igreja Católica, pessoas que são conhecedoras da Palavra de Deus, e eu sei do que eu estou falando. E ela estava me dizendo que, poxa, Edson, a família daquela pessoa não vem para a igreja mais. E eles vêm só um ou outro tal. E aí eu estava dizendo para ela, bom, eu já convivi com muitas pessoas assim. E eu acabei descobrindo por que as pessoas, que os filhos depois acabam abandonando a igreja muitas vezes. Não digo todos, mas pelo menos alguns. Existe muita pessoa rebelde também, né? Filho rebelde, gente que não quer saber de nada mesmo, assim por diante. Mas na maioria dos casos, a conversa na hora do almoço era falando mal do pastor, falando mal do padre, falando mal do presbítero, falando mal da igreja, falando mal do louvor, falando mal de tudo, na frente dos filhos. Depois aí a criança cresce, ela não vai querer saber desse Deus. Como é que ela vai querer saber desse Deus, se esse Deus só causava mal para a mãe dela e para o pai dela? Porque se você fala mal toda a vida das pessoas que estão convivendo com você na igreja, automaticamente isso não vai fazer bem para o filho que está no seu lado. Ele vai conseguir identificar isso. Poxa, eu não quero esse Deus aí de vocês. Se faz mal para vocês, faz mal para ti, mãe, faz mal para ti, pai. E muitas vezes as pessoas não vêm para a igreja por causa das desculpas que os pais arrumam para os filhos. Interessante isso. Não vamos mais arrumar desculpas. É hora do povo de Deus se levantar, de ir avante, de lutar, de começar a pregar a palavra de Deus. Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Não disse, ide é somente aqueles que têm um pouco de conhecimento. Ele disse, vai e prega. É uma ordem direta. Vai e prega o Evangelho. Mas eu não sei nada. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, todo mundo pode falar. Mas se ele me perguntar mais uma coisinha, aí você chama o pastor. Por isso você tem um pastor na igreja. Pastor, pode ir lá na casa do fulano, lá que eu falei para ele, eu não soube explicar, eu disse que eu ia convidar o senhor para ir lá. Não arrume desculpas. Edson, mas se eu falar para o meu amigo, que eu conheci ele agora há 3, 4 meses, e se eu falar de Jesus, acho que ele não vai gostar, ele vai sair, não vai me esquecer meu amigo. E daí? Ele vai ser seu amigo conhecendo a Jesus ou seu amigo não conhecendo Jesus? Se ele não querer saber de Jesus, ele é seu inimigo, não é teu amigo. Fale de Cristo para ele. Eu vou esperar mais um mês. Daqui a um mês você não sabe se você vai estar na terra ou ele vai estar na terra. Você não sabe. É na primeira oportunidade. Não arrume desculpas. Irmãos, nós somos as criaturas mais lindas que Deus já produziu. Nós somos feitos por último. Deus nos planejou. Deus nos colocou aqui na terra para cuidar do jardim. Deus é tão maravilhoso que nos deu entendimento tal que os animais não têm. Nós somos organizados, nós não temos, como é que eu posso dizer? Que os animais eles têm um instinto, né? Nós temos o instinto de Deus, é diferente, nós somos organizados, nós construímos. Nós somos mente pensantes. Que maravilha que é isso! Nós temos que andar como filhos da luz. Se nós somos filhos de Deus, temos a mente de Cristo e Cristo é a luz do mundo, e Ele diz que nós seríamos a luz do mundo, nós aceitamos Jesus, nós somos a luz do mundo hoje. Não deixe que essa luz que existe dentro de cada um de vocês se apague. Nós temos que estar com ela sempre acesa, forte, poderosa. Vamos concluir. Nenhum lugar que você se encontre na sua vida, seja em doenças, seja em fracasso, seja em desespero, seja em qualquer lugar, seja vivendo num patamar bom de vida, né? Nunca arrume desculpas para Deus. Viver de qualquer maneira não te dá liberdade para você arrumar desculpas. Uma passagem muito interessante na palavra de Deus que fala da mulher do fluxo de sangue. E todas as mulheres que estão aqui sabem o que é um fluxo de sangue contínuo, sem parar. E essa mulher tinha isso, já tinha gastado todo o seu dinheiro para tentar se curar através de médicos da época e não conseguiu.
Agora, o interessante é que essa mulher estava lá, eu fico imaginando essa mulher lá, num canto, aquela multidão apertando Jesus, os apóstolos como seguranças de Jesus, porque eles estavam ali ao redor de Jesus, cuidando, e a multidão apertando Jesus, e eu fico imaginando essa mulher fraca, debilitada, rastejando, pelo meio daquele povo, sendo empurrada, sendo pisoteada pelo povo. E a Bíblia diz que essa mulher tocou aonde? Na orla de Jesus. Na orla do vestido de Jesus. Fica embaixo, lá nos pés. Isso quer dizer, talvez, que ela veio rastejando pelo meio daquele povo, levando chute. Mas ela tinha algo impressionante, ela tinha a coragem, ela não estava arrumando desculpas, ela sabia que aquele era o Jesus que iria salvá-la. E o interessante é que nessa passagem todos apertavam Jesus, mas ninguém estava com Jesus, estava só andando com Ele. Porque você andar com Jesus é uma coisa, você estar com Ele é outra. Eu posso ir daqui a São Paulo com 300 pessoas dentro de um avião. Eu simplesmente estou andando com eles, eu não estou com eles, porque quando o avião pousa, cada um vai para o seu lado. Nós viemos de Brusque para cá, nós estávamos juntos, dentro do carro, até o irmão Alexandre que veio em outro carro, ele estava com a gente. Interessante, ele não estava apenas andando com a gente, ele estava com a gente, mesmo estando em outro carro. E agora é interessante que essa mulher tocou na orla de Jesus, e o fluxo de sangue parou na hora. E aí os apóstolos, Jesus parou e disse: pode parar por aí, Jesus disse. Em outras palavras, né? Eu trazendo para a linguagem de hoje. Aí, turma, para por aí. Alguma coisa aconteceu aqui, hein? Alguém me tocou, porque eu sinto que de mim saiu o poder. Olha o poder que esse homem tinha. Os apóstolos, mas Senhor, está todo mundo te apertando. E por que o poder de Jesus não saía, se todo mundo estava tocando nele? Porque todos estavam cheios de desculpas. Senhor, em outras palavras, conjecturando a passagem, talvez alguns estavam dizendo: Senhor, eu vou tocar, mas eu não sei se eu vou ficar curado, porque já falaram isso. Senhor, eu não sei isso, porque eu estou tocando, contando aquela ladainha psicológica. Olha, eu já passei por tanto que... Mas a mulher tinha certeza. Todos estavam tocando Jesus, mas só essa mulher foi curada. É o que diz a palavra de Deus. De mim saiu poder. Quem me tocou? Porque sinto que de mim saiu poder. E quando esse poder saiu de Jesus, que eu fico imaginando o tamanho desse poder, para ele sentir que isso saiu, a cura dessa mulher foi imediata. Na hora, ela não arrumou desculpas, ela não ficou dizendo: como é que eu vou até lá? E agora como é que eu vou fazer? Tanta gente. Ela não quis saber, ela quis saber de ir de encontro ao Jesus. Rastejou, foi pisoteada e tocou na orla dele. Nós temos que fazer isso. Parar de pedir desculpas, de achar desculpas para tudo e rastejar se for preciso. Se você não consegue correr, ande. Se você não consegue andar, rasteje. Mas esteja sempre tocando em Jesus. E Jesus vai te levar para lugares que você jamais sonhou na sua vida. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2, 3, 10 anos, 20 anos. 26 anos talvez, mas Ele vai realizar o sonho da tua vida. Quando eu tinha, concluindo agora de verdade, quando eu tinha, desde de garoto lá, meus 5, 6 anos, eu ia sempre, meus pais me levavam lá na época, né, tinha aquela lanchonetezinha, era padaria, e nós comprávamos sorvete seco, todo mundo sabe o que é, e o sorvete seco em cima vinha uns aviõezinhos. Morava em Blumenau na época, uns aviãozinhos de plástico e tal. E aquilo me encantava. E cada vez que eu via um avião passando em cima na minha cabeça, que o aeroporto de Blumenau passava praticamente ali, era a rota dos aviões, aquilo me encantava desde criança. Então, eu sempre tive esse desejo de ser aviador.
Gosto da minha profissão, tenho a minha profissão, sou publicitário formado, trabalho já há muitos anos nessa área, né? Se você é um cristão e é novo e parou de estudar, volta a estudar, meu irmão. Vai fazer uma faculdade. Vai fazer uma faculdade. E aí, então, eu sei que depois de um certo tempo, eu fui tentar entrar para a Força Aérea, não deu certo, por causa da questão de idade e tal. E passando mais um pouco de tempo, eu consegui na época uma bolsa lá da prefeitura, da cidade onde eu morava, para começar a fazer um curso de piloto em Florianópolis. E esse curso de piloto que eu comecei a fazer, eu fiz só 6 meses, porque era o dinheiro que a gente tinha. Meus pais não tinham dinheiro para pagar o curso, e acabou que fiz 6 meses de curso, não consegui nem fazer nenhuma hora de voo, nada, só teórico. E era um esforço. 26 anos depois, eu estou com a minha esposa, entre namoro e casamento, são 17 anos. E ela sabe o quanto que eu gosto de aviação. 26 anos depois, eu estou fazendo novamente o meu curso de piloto. E já estou pilotando um pouco. É possível. Acreditem. Não importa o tempo. Talvez passe 1 mês, 2, 1 ano, 20 anos, não importa. Rasteje se for preciso. Mas não arrume desculpas. Porque se Deus colocou um sonho dentro do teu coração, é porque Ele te deu condições de realizar esse sonho. Amém? Amém. Vamos ao poder de Jesus. Quem crê nessa palavra hoje, diga amém.